Olá, seja bem-vindo ao programa O Projetista Fotovoltaico. No programa O Projetista Fotovoltaico, aqui a gente conversa sobre assuntos que vão fazer você ser um projetista fotovoltaico com projetos aprovados na distribuidora, com lucros de 5 a 10 mil reais por mês. Eu me chamo Igor Braga, sou engenheiro eletricista e também projetista fotovoltaico. E no episódio de hoje a gente vai falar quais são as vantagens e benefícios de ser um projetista fotovoltaico. E aí você pode começar a se perguntar, tá, mas o que são essas vantagens, quais são elas e por que ser um projetista fotovoltaico? Bem, o que é essas vantagens de ser um projetista? Bem, vantagens todo mundo sabe, né? O que significa vantagem e benefício? É tudo mais aquilo que é vantajoso para a gente, né? Que vai nos fazer bem e que não vai nos fazer mal, se eu posso assim definir para vocês. Mas quando você é um projetista fotovoltaico, ele tem algumas vantagens e também alguns benefícios que as outras profissões de quem está no mercado de energia solar fotovoltaica não possui e que são exclusivas do projetista fotovoltaico. E são todas elas que eu quero falar aqui com você e também mostrar a diferença entre um projetista, entre um instalador e também entre um empresário, qual deles, né, quais são as vantagens e desvantagens, quais deles não são tão bons para você estar entrando no mercado agora, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Então, por que é importante você saber as vantagens de ser um projetista fotovoltaico? Bem, as vantagens de você saber isso é porque quando você inicia no mercado de energia solar fotovoltaica, você começa ali realizando seus pequenos projetos, né? Faz um projetinho ali de 100 kW, um de 8, um de 10. Só que você não consegue perceber as vantagens que aquele serviço traz para você e que se você começar a levar mais a sério, as vantagens são bem maiores do que você pode imaginar. Ora, a primeira coisa que eu pergunto, o que é que você precisa para realizar um projeto fotovoltaico? Do que tanto você vai precisar? Eu vou precisar das informações do cliente, vou precisar disso, vou precisar saber a quantidade de módulos. Tudo bem, mas da onde é que você começa a fazer tudo isso? Então, começa a surgir algumas perguntas e eu quero mostrar todas essas vantagens para você. E aí você pode me perguntar o seguinte, tá, mas de onde foi que você tirou essas ideias de vantagens? Por que que você considera que ser projetista fotovoltaico é a melhor forma que tem de atuar no mercado? Primeiramente, foi através do meu próprio trabalho como projetista de energia solar fotovoltaica. Então, quando eu me tornei um projetista, né, decidi me tornar, eu comecei a ver algumas vantagens. Eu achava que aquilo ali acontecia só comigo. Mas como hoje a gente tem mais de 2.500 alunos, a gente começou a perceber que esses alunos também, eles diziam que era muito vantajoso para eles serem projetistas fotovoltaicos. Então são dessas vantagens que eu quero dizer para você e também mostrar alguns exemplos de como realmente isso traz vantagens e você vai perceber que ser projetista fotovoltaico é a melhor maneira de atuar no mercado de energia solar como um projetista, tá? Beleza. E quais são essas vantagens? Então aqui eu quero listar para vocês cerca de, acho que são 7 ou 8 vantagens que se tem de ser um projetista fotovoltaico. A primeira das vantagens é que você pode trabalhar de qualquer lugar. Oxe, como assim? Sim, isso mesmo. Você pode trabalhar de qualquer local sem ter a necessidade de estar naquele local para poder realizar o projeto. Um exemplo. Eu, Igor Braga, sou de Teresina, Piauí. Só que como eu sou um projetista fotovoltaico, eu posso realizar projetos para o Ceará, posso realizar projetos para o Maranhão, eu posso realizar projetos para o Rio Grande do Sul, para o Amazonas, Roraima, Pernambuco, ou seja, para todos os estados do Brasil. Então, essa é uma das vantagens, ou seja, eu não tenho nem a necessidade de eu sair de casa, porque eu posso simplesmente fazer de dentro da minha casa todos esses projetos. Por quê? E aí começa a entrar uma outra vantagem, que é aí que você, como projetista fotovoltaico, você começa a definir os seus próprios horários. Então, aqui já começa com duas vantagens grandes. Ora, eu posso trabalhar de casa e eu também posso, no caso, fazer os meus próprios horários.
Por exemplo, se eu trabalho como CLT, então normalmente o meu horário de trabalho é do quê? Entre 8 às 17 horas ou às 18 horas. Né? Bem normal isso, ou seja, 8 horas por dia, 44 semanais. Só que quando eu chego em casa à noite, eu tenho o meu serviço como projetista fotovoltaico. E como projetista fotovoltaico, eu faço ele fora do meu trabalho e geralmente eu vou fazer ele à noite quando eu chego em casa. Então, eu faço ele de acordo com a minha rotina que eu possuo. Então, eu não preciso fazer em um horário específico. Veja bem, porque se eu trabalho numa empresa em CLT, é praticamente impossível eu ser um instalador fotovoltaico, a não ser que eu faça serviço apenas aos domingos. Então, ser um projetista fotovoltaico tem essa vantagem, que eu faço de qualquer lugar e de que eu crio a minha própria rotina para ser um projetista, quer dizer, para realizar meus próprios projetos fotovoltaicos, né? Uma outra vantagem que eu considero muito grande, e essa daqui são poucos projetistas que ele veio, a não ser os nossos alunos, porque a gente conversa muito em relação a isso, é o quê? É que você define os valores de quanto deseja ganhar. É isso mesmo. E aí você pode perguntar, mas Igor, como assim? Por que é que sou eu que defino quanto que eu quero ganhar? Lógico que você não vai colocar para ganhar 10 mil reais um projeto de 10 kW-pico, né? Então, vamos ter bom senso em relação a isso. Mas o que é que eu quero dizer? Eu sei que tem muita gente que é prostituída no mercado, desculpa a palavra, né? Então a gente sabe que o mercado também está muito prostituído, tem gente que cobra qualquer valor, cobra 100 reais, 200, 300 reais, enfim, não tem um pingo de senso moral e também de ética de trabalho, né? Tem gente que cobra somente assinatura, mas tudo bem, eu sempre deixo eles para lá. Por que é que eu estou dizendo que você que define os valores que você quer ganhar? Principalmente se você tem uma tabela de precificação bem feita. Simplesmente porque toda empresa, pense nisso, toda empresa que trabalha com energia solar fotovoltaica, que vende sistemas de energia solar fotovoltaica para o consumidor final, ela precisa que aquele projeto, daquele sistema que ela está vendendo, seja passado por um projetista para que o projetista realize o projeto e ele envie para a distribuidora e faça a homologação desse sistema. Ou seja, precisa ter uma responsabilidade técnica tanto de projeto quanto de execução de projeto. Então, essa é uma vantagem. Não tem como, isso é de maneira legal, estou falando, lógico, não tem como de maneira legal instalar um sistema de energia solar fotovoltaico na casa do cliente se um projetista fotovoltaico, você como engenheiro eletricista, você como engenheiro de energia, eletrotécnico, técnico em energia, o projeto tem que passar por a sua assinatura. E mais uma vez, toda empresa precisa de você. Por mais que tenha um outro que cobre mais baratinho ali, em algum momento ele sai do mercado. Por quê? Porque quando se cobra muito barato, o que acontece? Você fica muito desmotivado para estar trabalhando. Bem, isso aí foi até um outro podcast que a gente fez aqui, que a gente falou um pouco sobre precificação de serviço, falou também de negociação. Você pode estar vendo aí nos outros episódios, na qual a gente falou sobre essa questão de valores. Por que é importante você cobrar valores justos, né? Então, eu sei que tem gente que cobra muito barato, como eu falei aqui no começo, mas quando você cobra valores justos, a empresa ela faz questão de pagar aquele valor. Por quê? Porque ela sabe que você vai fazer o projeto de maneira correta. Se você cobra mais caro, não é porque você cobra à toa, porque você entrega outros tipos de serviço. E é uma coisa que eu sempre digo, o projetista fotovoltaico, ele não é aquele que só preenche documentos e realiza diagramas. Existem outros tipos de serviço que é feito dentro do momento que está sendo realizado um projeto fotovoltaico. Tá? Uma outra vantagem é que você pode ter clientes em todo o local do Brasil. Foi no momento que eu falei que, como você pode trabalhar de qualquer lugar, então, eu aqui de Teresina, né? Teresina, Piauí, eu posso fazer um projeto para uma cidade que está a 40 quilômetros daqui, a 100 quilômetros, 200, 1000, contanto que seja dentro do Brasil, né? Eu posso fazer independente da distribuidora. Porque eu, Igor Braga, daqui de Teresina, eu posso fazer um projeto lá para a Copel, lá no Paraná, para a Neoenergia, que era a antiga Electro, né? Que era em São Paulo,
A Neo Energia, Coelba, Neo Energia Celp, a Neo Energia Coserno. A Equatorial, posso estar fazendo projetos, mesmo não sendo aqui no meu estado, por exemplo, seja do Maranhão. Posso estar fazendo também para a Amazonas Energia, para a Enel de São Paulo, que no momento que eu gravo esse vídeo, ela está sendo uma das distribuidoras mais chatas que está existindo. Então, eu posso fazer projetos para qualquer distribuidora do Brasil. Basta que eu tenha um cliente lá, uma pessoa que faça uma venda do sistema fotovoltaico e ela contrate os meus serviços. Inclusive, a gente tem um podcast também aqui. A gente tem aqui um dos episódios do Projetista Fotovoltaico, é de como você vai fazer a captação desses clientes para que você possa tornar eles fiéis a você e que você possa estar cobrando valores justos e ele não lhe negue lhe pagar esses valores, tá bom? Então, você pode ter clientes em qualquer lugar do Brasil. Uma outra vantagem, essa aqui já é para projetista iniciante, aqui o quê? A barreira para iniciar no mercado é extremamente baixa. E como assim? Por que ser projetista tem uma barreira muito baixa para entrar no mercado? Ora, vamos lá. Se você é empresário, a sua barreira é muito alta. Por quê? Primeiramente, você já começa entrando aí com alguns impostos. Porque você tem que abrir empresa, contador, enfim. Aí vai ter que contratar equipe para poder fazer a instalação do sistema. E outra coisa, você vender um sistema de energia solar de 30 mil reais, 40 mil reais, não é tão fácil assim. A não ser que aquele cliente realmente esteja precisando muito, né? Não, estou precisando de mais de um sistema, então ele vai e vende mais facilmente, né? Então aqui você precisa ter muito técnicas de vendas. E eu sei que existem muitos cursos por aí, eu sei também que tem muitas pessoas que acreditam que ter um negócio de energia solar fotovoltaica é apenas ter um orçamento e ter uma proposta comercial. Eu sei disso porque todos os dias chegam dúvidas aqui para mim, o pessoal me pedindo proposta comercial. E eles acham que basta ter uma proposta comercial que vai fazer vendas. Quantas vezes a gente já viu na internet? Baixa aqui a proposta comercial infalível. Pessoal, a gente sabe que isso aí não existe. Não é a proposta comercial que vai fazer aquele empresário ter a venda ou não. Não é só isso. Então, como eu disse, a barreira é muito baixa. Porque quando você começa no mercado de energia solar fotovoltaica, o que é que vai acontecer como projetista, né? Você não precisa cobrar valores altos. Ainda mais se você está iniciando nesse mercado. Se você encontra um cliente, agora eu vou dar um exemplo para você. Se você encontra um cliente que ele está com um projeto de 10 kW, eu vou colocar 10 kW porque facilita aqui os nossos cálculos. E ele, 10 kW, e ele está precisando de um projetista para homologar esse sistema, se você cobrar R$600, ele vai lhe pagar. Ele vai entender, ainda mais se você fizer um trabalho sério. Como eu disse, o projetista fotovoltaico não é aquele que só preenche documentos e também só realiza diagramas. Ele entrega outros tipos de serviço. E esses outros tipos de serviço eu falo lá num outro podcast que eu falo sobre negociação. Então lá eu falo quais são os outros tipos de serviço. E se você cobra R$600 dele, né, e você lá oferece um serviço que tem, fala a questão de entrega de dia, questão de pagamento e tudo mais, ele vai tender a fechar com você. Por exemplo, e se você faz o seu pagamento em 2 vezes, né, de 50% antes de iniciar o projeto e 50% depois de iniciar o projeto, olha só o valor que ele vai te pagar, R$300. Para ele é muito baixo, já que ele pegou talvez ali 30, 40 mil reais no cliente, pagar R$600 para um projetista realizar um projeto de entrada do 30 e após o projeto ser aprovado, eu pagar mais 50%, no caso os R$300, fechou os 600. E se você entrega um serviço bom para ele, ele fica com você. Que inclusive é isso que a gente fala lá nesse episódio. A gente fala essa questão da negociação, de como é que você faz a fidelização do seu cliente. Então ele vai tender sim a ficar com você. E aí ele vai te trazer um projeto e vamos imaginar que você fidelizou ele, né? Porque você fez um bom trabalho para ele, deu a aprovação. Então ele te traz um projeto aqui R$600, um outro projeto mais 600. Então só aí no mês já foi 1.200. Vamos imaginar que no mês ele venda, vamos lá, só para facilitar o nosso cálculo, 5 projetos por mês. Ele é pequeno, ele trabalha sozinho, né? Questão de vendas, ele não tem equipe, então ele vende 5 sistemas ao mês. Só em um mês, você cobrando R$600 dele, vamos imaginar, independente da potência, ou o valor médio, né?
dos valores que vai ficar, de R$600. Então, 600 vezes 5, a gente tem R$3.000. Então, só no mês você fez R$3.000 com projetos fotovoltaicos sem sair de casa. E aí vamos imaginar que você encontra um outro cliente. Às vezes esse seu próprio cliente ele indicou, disse, tem um projetista que é muito bom, porque as empresas elas conversam entre si, apesar de elas concorrerem entre si, mas elas conversam, né? Às vezes ele tem um amigo que está abrindo também uma empresa, talvez em uma outra cidade ou na mesma cidade, e ele te indica, ele diz, tem um projetista que é muito bom, o cara sempre faz as coisas para mim, é um cara bem organizado, faz toda a vistoria para mim, enfim. Então esse outro amigo dele entra em contato com você e aqui você pode até fazer um valorzinho mais alto. Vamos imaginar que se aqui você cobrava 600, para ele aqui você vai cobrar R$700, né? Que você está mais experiente, você já sabe mais como fazer, você assistiu os episódios de O Projetista Fotovoltaico aqui do Clube da Elétrica e está aprendendo cada vez mais sobre isso. Você fez o curso do Projetista Master, que é o curso que a gente tem que te ensina a ser um projetista fotovoltaico. Então, vamos imaginar que ele também te traga 5 projetos ao mês. Só que aqui você cobra 700 e no primeiro cliente você cobra 600. Então no primeiro cliente você tem uma média de R$3.000 ao mês e do segundo cliente você tem uma média de R$3.500 ao mês. Então ao mês, somando os dois clientes, você tem R$6.500. E olha que isso não é impossível, tá? Isso não é impossível. Isso com apenas 2 clientes pequenos. Imagina você começar a crescer, começar a ter 3 clientes, 4 clientes, ou talvez você tenha um único cliente que ele te traga 10 projetos ao mês, 20 projetos ao mês. E cada projeto desse você cobrando talvez R$500, 600, R$1.000. Veja a sua possibilidade. E tudo isso ele precisa apenas de alguém que saiba resolver esses problemas por ele. Por isso que eu digo que a barreira de entrada é muito baixa. E agora você vai entender mais ainda o porquê dela ser baixa. Não é só por questão do valor que você vai receber, mas é também porque você quase não tem gastos. Você praticamente quase não tem gastos. Você não precisa ter um ponto fixo para você trabalhar com um projetista fotovoltaico, ou seja, você ter o seu ponto, né? Você fazer uma fachada. Geralmente as empresas precisam fazer isso, né? Mostrar lá o nome da empresa, Vinci Energia Solar, trabalhamos com isso, com aquilo. Você como projetista não precisa. Você não vai precisar disso. Você como projetista fotovoltaico só precisa de quê? E aqui que eu digo onde a barreira é muito baixa. Você só vai precisar ter um computador para você realizar os seus projetos, para você poder estar entrando no site da distribuidora, para que você possa estar realizando seus diagramas, preenchendo suas documentações, fazendo a solicitação de vistoria. Você também vai precisar de um celular para quê? Para você manter contato com o seu cliente. É muito importante você ter seu celular, você fazer suas divulgações dos seus serviços, fazer os posts no Instagram, os posts no Facebook, estar em contato com o seu cliente, para saber se todas as documentações estão corretas, para saber também se a vistoria já foi feita, se não foi feita, se já foi feito pagamento, se não foi feito pagamento, para ir atrás de novos clientes. E uma outra coisa que você vai precisar é de uma internet. Para quê? Porque não tem como você enviar os documentos para uma distribuidora se você não tiver acesso ao site dela. Então a gente vai precisar também de internet, para poder estar entrando em contato com o cliente. E uma outra coisa que você vai precisar também é de um método que te ensine a como realizar esses projetos. E aqui é o que a gente entra, o Projetista Master, que é o nosso curso que te ensina a ser um projetista fotovoltaico com projetos aprovados na distribuidora e tendo parceiros em qualquer lugar do Brasil, tá? Então, você particularmente precisa dessas 3 coisas para você ser um projetista fotovoltaico. 3 não, 4, né? Computador, um celular, uma internet e um método que te ensine a você aprovar esses projetos. Por que eu falo do método? Porque você não vai querer entrar no seu mercado de energia solar fotovoltaica da sua cidade, estado, do Brasil, e você encontrar um cliente e você reprovar esse projeto. Você particularmente não vai querer isso. Por quê? Porque se você reprovar o projeto é mais fácil ele deixar você de mão. É mais fácil ele encontrar um outro que resolva o problema dele. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, tá? A empresa não quer se preocupar com o projeto, a empresa só quer saber de vender. E isso é bom para quem é projetista, porque quanto mais aquela empresa vende
E se aquele cliente, ele é meu cliente fiel, mais projetos ele vai trazer para mim. E quanto mais projetos ele vai trazer para mim, mais dinheiro eu vou ter no meu bolso. Então, se você quer entrar nesse mercado, se você já é um projetista fotovoltaico, saiba que você tem essa responsabilidade de fazer a empresa vender mais, porque ela não quer ter preocupação com a distribuidora. Ela quer saber de enviar as documentações para você, ela quer saber de enviar todas as informações para você, você fazer todo o projeto, fazer todo o trâmite com a distribuidora, aprovar o projeto e solicitar a vistoria. Pronto, é isso que ela quer. Não quer mais nada do que isso. E, lógico, vender mais para trazer mais projetos para você ter mais dinheiro no bolso, tá bom? Uma outra vantagem muito grande que se tem com projetos fotovoltaicos é por isso, e aqui também entra na questão das barreiras, tá bom? É de que você não precisa contratar uma equipe. Você não precisa contratar uma equipe. Diferente caso você seja instalador. Não tem como, e se tiver, eu acho muito difícil. Você ser um instalador fotovoltaico que instale um sistema sozinho em uma residência. Porque se for, você vai demorar demais, porque sobe escada, desce escada, pega módulo, sobe módulo, desce módulo, pega chave, sai chave, puxa cabo, conecta cabo, MC4, inversor, furadeira, enfim. O trabalho não é para qualquer um. Ser instalador fotovoltaico não é para qualquer um. Primeiramente, você precisa de quê? De força. Você precisa ter força física. Você precisa ser uma pessoa que gosta de trabalhar no sol. Você não pode ter qualquer peso. Se você é muito pesado, você não consegue trabalhar. Por quê? Porque é preciso estar em cima do telhado do cliente. Então, fica muito complicado, tá? Nesse caso, você precisa de uma equipe, né? Caso você seja instalador. Ou se você for um empresário também, você vai precisar de uma equipe. Você vai precisar de uma equipe de instalação, contratar uma equipe de instalação, né? Já o projetista não. É como eu falei antes. O que é que você precisa para ser um projetista? Computador, um celular, uma internet e um método que te ajude. Acabou, só isso. Olha só como a barreira de entrada é muito baixa. Porque a internet eu acredito que você tem, que se você não tivesse, você não estaria aqui me assistindo. Um celular também eu acredito que você tem, porque todo mundo tem aí um WhatsApp. E um computador, eu sei também que você deve ter, que provavelmente você deve estar me assistindo por um computador. Talvez seu computador não seja um dos melhores, mas ele serve da mesma maneira. Por quê? Porque basta você ter o AutoCAD instalado. Caso você utilize o AutoCAD, eu sei que tem pessoas que utilizam outros tipos de programas, mas estamos falando aqui do AutoCAD, tá bom? Então não precisa nem ser um computador de 5 mil reais, nem um computador de 4 mil reais, nem um computador de 3 mil reais. Dependendo das configurações do seu computador, ele roda o AutoCAD, mesmo que seja ali o mais básico, 2013, 2014. Você faz ali seus diagramas, logo porque os diagramas são todos em 2D, beleza? E uma outra vantagem, né? Eu disse que uma das maiores vantagens é que você define o seu próprio valor como projetista fotovoltaico. E uma segunda grande vantagem, né? É que ser um projetista fotovoltaico você pode trabalhar como uma profissão principal ou como uma renda extra. Como eu falei até no início do vídeo, você pode trabalhar como CLT durante seu dia, normalmente, de 8 às 17 ou às 18, e à noite você realizar os seus projetos fotovoltaicos. E aqui seria como uma renda extra. Ou você pode simplesmente viver dessa profissão de projetista fotovoltaico. Você pode ter ela como uma profissão genuína que você pode estar trabalhando, tá? Então, essas são as principais vantagens que eu considero ser um projetista fotovoltaico. São vantagens que eu peguei tanto da minha experiência sendo um projetista fotovoltaico, conversando com alguns colegas e principalmente dos alunos de todo o Brasil, tá bom? Bem, mas tem algumas coisas que eu quero deixar bem claro aqui para você, que é o seguinte: por mais que tenham essas vantagens de ser um projetista fotovoltaico, mas não é só porque você sabe realizar um projeto que você pode se aproveitar de todas essas vantagens. Agora você vai questionar, como assim? Você me disse que ser projetista fotovoltaico tem essas vantagens, eu sou um projetista fotovoltaico, mas quer dizer que eu não posso, no caso, usufruir dessas vantagens? Sim. Por quê? Porque aqui é onde muitas pessoas erram. E onde é que elas erram? Onde é que esses projetistas eles erram? É porque eles não tratam isso como uma profissão. Tratam isso apenas como um bico. Ou seja, simplesmente entra,
no mercado, faz por qualquer preço, suja o nome do mercado e depois sai. É o que eu chamo de projetista aventureiro, ou seja, só porque ele vê ali que o outro está ganhando dinheiro, está ganhando dinheiro bom com projetos fotovoltaicos, ele também decide entrar no mercado de energia solar fotovoltaica como projetista, começa a fazer ali uns projetos meia boca, começa a ter umas aprovações, começa a ter umas reprovações, aí o cliente às vezes acaba ficando pé da vida com ele, e aí ele fica dizendo que o mercado está muito saturado, porque acaba entrando um outro que cobra mais barato do que ele, sendo que ele já estava cobrando barato demais, e aí começa a ter aquela bola de neve e o mercado começa a ter algumas pessoas que se prostituem no mercado. Mas logo logo eles saem do mercado porque eles não aguentam, tá sempre cobrando barato, porque realizar projeto fotovoltaico, querendo ou não, meus amigos, dá trabalho sim, tá? Não é tão gostosinho se fazer projetos de energia solar fotovoltaica, tá bom? E uma outra coisa é que agora eu gostaria de deixar você bem atento, né? Que até onde ser um projetista fotovoltaico pode ser bom. Porque para ser um projetista fotovoltaico você tem um limite, tá bom? Você não é porque tem essas vantagens que você vai se aproveitar disso. Como é que eu posso dizer? Para o todo sempre, né? Quando é que é, né? Qual seria ali o limite, né? Quando é o limite de eu ser um projetista fotovoltaico, né? Até onde pode ser bom, né? Onde é esse limite entre ser bom e ser ruim? Existem dois limites. O primeiro limite é quando você é um projetista aventureiro, né? Que você cobra qualquer valor. Eu espero que isso não aconteça com você. Cobra qualquer valor, R$200, R$300, R$400. Não, é só para fazer aqui o projeto aqui rapidão e tal. E segundo é quando você tem a demanda muito alta. Quando você tem cerca de 10 clientes, imagina 10 clientes por mês te mandando 5 projetos. São 50, imagina cada um deles te mandando 10, são 100 projetos. E você precisa ter responsabilidade por todos esses projetos, por todos os documentos que você começa a receber. Então aqui, nessa outra extremidade, né, de que a demanda é muito alta, você já não consegue mais dar conta de realizar todos esses projetos. E o que é que acontece? Você começa a ter projetos atrasados, os projetos começam a ficar mais reprovados. Por quê? Porque a demanda é muito grande, você acaba não revisando os projetos. Então, quando a demanda é muito alta, você já tem que começar a pensar de uma outra maneira, que seria de começar a contratar pessoas para te ajudar no serviço de projetista fotovoltaico. Nesse caso aí, você começa a ter aí uma mentalidade de empreendedor ou de empresário mesmo. Então, existem esses dois limites. O primeiro é quando você cobra por qualquer valor o seu serviço de projetos fotovoltaicos. E o segundo é quando a sua demanda por realizar projetos fotovoltaicos é muito alta e você não consegue dar conta de realizar esses processos. E você não consegue dar conta desses projetos. Mesmo que você tenha a tabela de organização, mesmo que você utilize algum tipo de programa para poder estar organizando esses projetos, mas fica muito complicado. Por quê? Porque exige tempo fazer um projeto fotovoltaico. Independente do tamanho, seja de 2 kW ou seja de 1 MW. Exige tempo que você faça. E tempo é algo limitado. Tá bom? E aí você pode me perguntar, tá bom, mas por onde é que eu começo a ser um projetista fotovoltaico? Para ser um projetista fotovoltaico, eu sugiro demais que você comece a estudar os conteúdos técnicos que um projetista precisa saber. E são conteúdos que vão fazer com que você faça a realização dos seus projetos, que são as normas técnicas, tanto da distribuidora quanto da ANEEL, que são as questões das características técnicas dos equipamentos fotovoltaicos, os módulos, os inversores, os geradores, os cabos, as proteções, fazer um dimensionamento, saber quais são as informações que você vai precisar, como realizar um diagrama no padrão da sua distribuidora, como dar entrada na distribuidora. Então, esses são assuntos que você vai precisar conhecer para começar a entrar no mercado de energia solar. Tudo isso é o que a gente ensina lá no curso Projetista Master e ainda você tem um acompanhamento diretamente com um dos engenheiros aqui da empresa. E lembrando, vamos recapitular aqui quais são as vantagens de ser um projetista fotovoltaico, tá? Você pode trabalhar de qualquer lugar, você define os seus horários e dias de trabalho, você define os valores de quanto deseja ganhar e, como eu disse, toda a empresa de energia solar, ela precisa sim de um projetista fotovoltaico. Você pode ter clientes em todo o local do Brasil.
A barreira para iniciar no mercado é extremamente baixa, você não precisa de ponto fixo, você só vai precisar de um computador, um celular, internet e de um método para que você possa ser um projetista fotovoltaico. Você não precisa contratar uma equipe, você também pode ter essa profissão como a sua profissão principal ou como uma profissão de renda extra, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês sobre as vantagens e benefícios de ser um projetista fotovoltaico e te espero no próximo episódio do O Projetista Fotovoltaico.